Queridos amigos e amigas, é uma grata satisfação estar falando essa que é uma palestra para o Centro Espírita Estrela da Seara. Por ocasião do pedido da solicitação da casa, estamos abordando esse tema magnífico que é Psicologia da Oração. No seu formato virtual, em função do nosso impedimento de estarmos fazendo as palestras presenciais, graças ao perigo que existe hoje da aglomeração de pessoas e, portanto, fazemos através desse modo, desse modelo, desse mecanismo. O professor Humberto Roden vai estabelecer que a palavra orar, o verbo orar, vem de duas expressões, os ores, que significa, traduzindo ao português, abrir a boca. E essa, ainda de acordo com a palavra iluminada do professor, é uma imagem muito bonita e profunda para entender a oração. Porque a oração, simbolicamente, não deixa de ser um abrir a boca. Abrir a boca da alma, diz Humberto Roden, inspirado. Abrir a boca da alma, e ele continua dizendo, para esvaziar-se do ego. É necessário que o ego se esvazie de si mesmo para que a alma possa se preencher de Deus. Porque todo recipiente que está cheio não recebe ou não tem condição de receber nenhum conteúdo mais. A alma é uma espécie de receptáculo e que precisa esvaziar-se do ego para ser preenchida de divindade. Essa figura do professor Humberto Roden é muito interessante para entendermos a oração em outro sentido. Porque já com essas expressões, ego, esvaziamento, o professor Humberto Roden, não sei se consciente ou inconscientemente, abordava um caráter psicológico, uma dimensão comportamental da oração. Normalmente nós não abordamos a temática da oração nesses termos. Mas quando ele fala que orar é abrir a boca da alma para se esvaziar do ego e preencher-se de divindade, ele está colocando na oração um caráter, uma qualidade muito mais emocional, psicológica e comportamental do que necessariamente religiosa no sentido tradicional da palavra religião. Porque ao longo da tradição histórica, a oração sempre foi utilizada, ou quase sempre, é claro, como ritual. Um ritual automático, operacional, exterior, através do qual a alma, o indivíduo, aliás, exercia uma atitude exterior, um comportamento que era uma espécie de cumprimento, uma espécie de obrigação que ele deveria cumprir. É assim que a oração, significando esse ritual, esteve associada quase sempre a uma liturgia exterior. E o culto exterior é uma das coisas mais arraigadas que existem na história do pensamento religioso, na tradição histórica de todos os tempos. Quando nós olhamos ao longo das eras, nós vemos que quase sempre, e isso é um erro histórico, é um equívoco nosso ao longo das épocas, quase sempre nós nos relacionamos com as dimensões sagradas, com os aspectos sagrados da existência, inclusive com a frequência às reuniões religiosas, o acesso ao culto religioso de uma forma equivocada, de uma forma exterior. Como se fosse um cumprimento apenas de uma obrigação material. Como se fosse apenas uma atitude que se faz para se ficar quite com Deus, harmonizado com a divindade, mesmo que o sentimento não tome parte, mesmo que internamente a pessoa não se sinta envolvida. Essa é a história das religiões de maneira geral, essa é a história da tradição religiosa ao longo dos tempos. E o culto externo,
através de estátuas, através de adoração exterior, através de rituais. Nada contra você gostar de uma estátua, nada contra você ter um objeto que você aprecia, nada contra você ter uma imagem de um santo, de um anjo, uma imagem religiosa, nada contra. O problema foi ter colocado essas coisas na frente e ter considerado isso sagrado por si mesmo, sem que a alma participasse daquilo, como se apenas eu ajoelhar diante de um monumento sagrado eu estivesse limpo, purificado pela divindade, ou eu fizesse uma peregrinação a um local dito sagrado, ou eu mergulhasse o meu corpo num rio chamado também denominado sagrado, para me purificar nesse rio, ou eu ser batizado na tradição convencional das religiões, ou eu me purificar em jejuns periódicos ou jejuns pontuais específicos, ou eu fazer uma jornada a pé para determinadas montanhas, determinados locais considerados ditos sagrados, por si mesmo já purificasse a alma, elevasse a alma, deixasse a criatura perto de Deus por si mesmo, ou o culto, a prática de qualquer outro ritual, de qualquer outra movimentação exterior, o orar de joelhos, recitar palavras automáticas e maquinais, e é assim que a história da religião está envolvidíssima, quase que totalmente preenchida por essas práticas, que são práticas apenas sociais, materiais, exteriores. Isso porque, conforme afirmou o espírito Emmanuel na obra Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, ele vai dizer que o sentimento de fé, por incrível que pareça, nasceu no berço rústico do temor. Essa expressão de Emmanuel é bastante curiosa, interessante e instigante. A fé nasceu no berço rústico do medo, isto é, por medo, a criatura primitiva, que não conseguia raciocinar, que não conseguia logicar, que não conseguia escogitar, tinha medo da natureza, das coisas que desconhecia, dos elementos ao seu redor, e por isso estabeleceu uma relação com o sagrado de medo, o culto a algo que era exterior sagrado, para ter o seu medo solucionado. Então, se tinha medo da chuva, por exemplo, então se oferecia algo material para que a chuva parasse, já que era um fenômeno material, acreditando o homem que essa divindade ou essas divindades, através desse culto exterior material, também interferia no mundo de maneira material. Havia uma interferência, portanto, ostensiva e assim por diante. Da mesma forma que se pedia que se parasse uma tempestade, se pedia que viesse a tempestade para ajudar na agricultura, e aí os deuses da agricultura. E assim, ao longo da história, nós vemos que, por medo, a criatura estabeleceu uma relação com o divino dessa forma, uma relação com o divino estabelecida em oferendas materiais, em oferecimento de algum elemento material para que o perigo fosse sanado, para que a ameaça fosse evitada e, naturalmente, a sua vida fosse poupada, seja de animais ferozes, seja de elementos da natureza ao seu redor e no seu entorno, e assim por diante. E é por isso que o sentimento de fé nasceu com o medo, e esse medo fez com que os indivíduos estabelecessem, portanto, a ideia de sacrifício. Sacrifício, palavra que significa sacro ofício, ofício sagrado. A ideia de sacrificar uma coisa e ofertá-la aos deuses ou a Deus era algo sagrado para ter a sua vida poupada. Então matavam a vida animal, humana, a princípio do próprio clã, depois o clã tinha que ser preservado, porque senão o próprio indivíduo morria. Outros clãs, estabelecem-se as guerras por sentimento religioso ou por ideias religiosas, mas que tinham o medo como pano de fundo e, naturalmente, a expectativa de a criatura ser atendida nas suas necessidades materiais, nas suas manifestações materiais, e por isso precisava de elementos materiais para que as divindades pudessem atendê-las. Essa era, portanto, a ideia central desse pensamento religioso. Allan Kardec chega a escrever que quanto mais o homem é material, mais ele compreende a vida espiritual e a sua fé é também material. À medida que o homem se desmaterializa, ele vai também tornando as suas crenças,
a sua fé e a sua relação com o divino desmaterializada, menos material. É assim, portanto, que tem a ver com evolução, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com progresso. No entanto, apesar do homem quase sempre não considerar a oração no sentido profundo que ela merece, e quase sempre o homem vulgar, pelo menos, o homem convencional, as criaturas humanas de maneira geral, lidarem com a oração de uma maneira assim pouco profunda, pouco envolvida, apenas de uma forma exterior, e a oração sempre foi considerada assim ao longo da história, sempre foi considerado de uma maneira assim mais maquinal, um ritual automático, quase que um ritual obsessivo-compulsivo, em que a quantidade de prece, a recitação de textos religiosos era importante para a criatura ficar em conexão com Deus, em sintonia com a divindade, ou ter os seus pecados, os seus equívocos redimidos. É assim que o trabalho da fé, a prática da religiosidade, quase sempre foi considerada ao longo dos tempos. Não obstante tudo isso, não obstante os homens lidarem com a oração dessa forma, lidarem com o mecanismo da prece sem grande importância, sem dar a devida importância, o devido valor à prece, ou sem usar os recursos da prece de uma maneira assim profunda, quase sempre passando pela prece a utilizando como sendo uma prática assim simples e convencional, os grandes homens e mulheres, isso é digno de nota, os grandes homens e mulheres sempre chamaram atenção para a importância da oração e chamaram a atenção também das pessoas comuns pelo fato deles próprios valorizarem muito e exercerem nas suas vidas cotidianas, nas suas vidas pessoais, o hábito de orar. É assim que a gente vai ver homens como Buda, que dizia que orar é falar com Deus, meditar é fazer silêncio para ouvir a resposta de Deus. Ou como Mahatma Gandhi, esse idealista conhecido no mundo inteiro, esse exemplo de paz e de não violência, que chegou a exclamar: a oração é a chave da manhã e é o ferrolho da noite. Ou seja, abre-se com ela e fecha-se com ela. Ou Madre Teresa de Calcutá, que dizia, conforme uma das suas biografias mais famosas, Teresa dos Pobres, ela respondia dizendo, quando perguntavam a ela qual é a parte do Evangelho, do Novo Testamento, a parte da religião que ela mais gostava, e ela respondia: ah, meu filho, o que eu gosto mesmo são as preces, o que eu gosto é de orar. E de fato, ela estabelecia para ela mesma e para as irmãs da sua congregação, da sua ordem, as missionárias da caridade, antes mesmo do café da manhã, do de jejum pela manhã, acordar às 4 horas da manhã todos os dias para orar, que era uma forma matinal de começar o dia, como uma espécie ali de exercício espiritual para lubrificar as engrenagens da alma, ou, em uma linguagem aí psíquica, as engrenagens do psiquismo. A verdade é que a teologia sempre experimentou debates e discussões a respeito da religião e, sobretudo, da oração. Na oração, nós vemos esse tema sendo muito discutido pela teologia e pelas tradições religiosas ao longo dos tempos. O sentido, a compreensão, o significado da oração sempre foi motivo de debate. Assim é que as concepções mais recuadas da teologia aí já institucional, com os teólogos, com os estudiosos, não apenas no Ocidente cristão, mas também no Oriente não cristão, nós vamos encontrar o debate a respeito da oração e as concepções mais recuadas e um tanto infantis, em nossa opinião, um tanto primitivas, era entender a oração como uma espécie de atitude para agradar a Deus ou agradar as divindades. Essa concepção vigorou, por incrível que pareça, durante muito tempo, como se Deus fosse um vaidoso, fosse um narcisista que precisasse ser agradado, ser aplaudido, ser reconhecido nas suas virtudes, a gente louvá-lo no sentido de
elogios, referências elogiosas, encômios de toda sorte. Essa é a concepção, como se Deus fosse um rei, e o rei na Idade Média, por exemplo, e boa parte da tradição da cultura das civilizações passadas, o rei era aquele indivíduo que ficava no trono e era aplaudido, era ovacionado, era idolatrado, né? Era endeusado. Essa era a ideia. Então Deus precisava, como um rei, ser também endeusado, ser ovacionado, ser aplaudido, porque do contrário não ficaria satisfeito com as criaturas humanas. Olha só a mentalidade que havia em torno da divindade, por isso a compreensão que se tinha também, por consequência, em cima da oração. Uma outra concepção muito comum, que já falamos aqui, é a obrigação espiritual. Eu preciso fazer uma obrigação espiritual. A oração é uma espécie de ritual, de liturgia, de rito, de obrigação social, civil, de obrigação humana, onde eu vou lá cumprir meu dever como se batesse um ponto no trabalho, né? Então essa é também uma ideia presente na tradição religiosa, né? Ao longo dos tempos houve debates acalorados, discussões, e algumas discussões ficaram famosas. Por exemplo, a teologia discutiu muito a respeito da onisciência de Deus, que é um conceito ponto pacífico, não dá para discutir, porque é uma das características da divindade. Se não é onisciente, não é Deus. E se não tem esse atributo, perde-se a própria noção de Deus, porque Deus, o conceito de Deus tem a ver com os atributos nas suas perfeições infinitas e não superadas por ninguém. A onisciência de Deus e o pedido na prece. Se Deus sabe tudo, por que eu preciso pedir na prece? Por que eu preciso formular as orações se Deus já sabe as minhas necessidades, já sabe inclusive o que vai acontecer, já sabe o que eu preciso? Para que eu pedir se Ele já sabe? E Ele é a inteligência maior, Ele é a sabedoria suprema? Imaginemos, então, qual a utilidade da prece? Perguntaram e perguntam teólogos e, inclusive, cristãos, teólogos cristãos, qual a utilidade da prece diante do conceito da onisciência? Porque há que se pensar que não se deve entender a prece como uma espécie de verbalização a Deus para que Deus saiba aquilo que Ele não sabe. É como se fosse uma espécie de sinalização de algo que Deus não está atento. Não pode ser isso. Não pode ser por aí. A divindade não está cochilando e eu preciso chamar a atenção dela. Isso é uma mentalidade limitada, mesquinha, uma mentalidade atrasada, e por isso alguns teólogos, de maneira mais sofisticada, debateram isso. Qual a utilidade da prece? Se Deus conhece tudo, se Deus sabe tudo, se Deus tem a noção de tudo, para que pedir se Ele já sabe? E aí a teologia se perdeu nesse labirinto, boa parte das discussões religiosas e de teólogos se perderam nesse labirinto, tentativas de explicar isso, de compreender isso, por grandes intelectuais e gênios, como Santo Agostinho e outros, que debateram a questão, mas a verdade é um tema muito complexo dentro da teologia. A despeito disso tudo, e sem necessariamente solucionar a questão do ponto de vista racional e lógico, a ciência, que avançando pelos séculos porvindouros, a partir aí, especialmente do século XVIII e XIX, com as ciências não religiosas, com as universidades não religiosas, com os laboratórios laicos e assim por diante, a ciência começa a avançar e chega um momento que começa a investigar a oração, independente se a prece é útil ou não é útil, se Deus conhece tudo na prece ou não conhece, se é que existe Deus para os cientistas, porque os cientistas não entram no mérito da questão, mas começaram a tentar entender, a partir do século XX, tentaram entender os efeitos da oração, se a oração tem algum benefício prático, concreto, do ponto de vista científico, se é possível uma ciência da oração. E inúmeros trabalhos, desde o trabalho de Thelma Moss, na área da irradiação de energia pela imposição de mãos, desde trabalhos notáveis que foram desenvolvidos por vários autores, por vários pesquisadores, até obras como de medicina vibracional, que ilustra inúmeros casos do poder do pensamento, da irradiação do pensamento, sobre algo ao redor, ou sobre o próprio sujeito, sobre a própria saúde, até as pesquisas de psicossomática, que utilizam a oração
não como um ritual religioso ou como uma prática espiritual, mas como uma prática do poder do pensamento positivo, como uma prática psicológica de higienização psíquica, de renovação interior, sem entrar no mérito da realidade do espírito, da realidade espiritual, da realidade das coisas espirituais, sem entrar nesse mérito, apenas estudando do ponto de vista científico, vários trabalhos, até chegar em trabalhos notáveis, como é o caso de Herbert Benson, na Universidade de Harvard, esse homem notável, médico, e que hoje possui uma cadeira nessa universidade, Medicina Bensoniana, para explicar e estudar as teorias de Benson. Herbert Benson, que entre várias obras que escreveu, uma delas se destaca, Medicina Espiritual, fez pesquisas notáveis com oração. Grupo de pessoas que iam fazer, por exemplo, cateterismo, angioplastia, cirurgias cardíacas graves, cirurgias cerebrais, e dividia em vários grupos, o grupo que recebia oração, o grupo que recebia oração, mas que sabia que estava recebendo oração, e o grupo que recebia oração, sabia que estava recebendo oração, e antes de fazer a cirurgia, orava antes. E o resultado foi espetacular. Benson repetiu a experiência dezenas e centenas de vezes. Chegou a fazer as experiências sem que o grupo que o ajudava soubesse que paciente era, de que grupo era, para não haver indução, só ele sabia. E quando pegava o número dos pacientes que estavam melhores e iam ver no computador para ver a que grupo eles pertenciam, era justamente daquele grupo que recebia oração, mas que também orava e assim por diante. E comparava com o grupo que nem acreditava, nem fazia oração, nem ninguém orava por eles. Portanto, retirando inclusive o efeito placebo, porque a oração sempre foi associada nas pesquisas, a conclusão era um efeito placebo, um efeito psicológico. Se a pessoa acredita naquilo, tem um efeito psicológico, tem um efeito na sua saúde. Que ou seja, se já tem esse efeito placebo, esse efeito autossugestivo, por si mesmo, só por isso, já é de grande valia, já é de grande valor, já é de grande significado. Mas além disso, a experiência de Benson demonstrou que não é apenas efeito placebo, porque havia pessoas que nem sabiam que recebiam oração e, portanto, não oravam também, e ainda assim o resultado foi extraordinário e espantoso. Pesquisas de psicologia transpessoal, dos seus maiores autores, né, dos vários autores da famosa psicologia transpessoal, que pesquisou, por exemplo, os marcadores biológicos na saúde, pressão arterial, circulação sanguínea, níveis de cortisol, adrenalina, funcionamento cerebral, níveis de estresse, batimento cardíaco e assim por diante, na meditação e na oração, e o resultado foi espetacular. Foi impressionante o resultado dessas experiências, dessas pesquisas, o que de alguma forma chamou atenção no nível aí dos marcadores biológicos, né, de nível de açúcar, de pressão arterial e assim por diante, por conta da tranquilidade, do bem-estar e dos efeitos positivos na área da saúde em função da oração, o que é espetacular. Surgindo lentamente, portanto, especialmente a partir da psicologia transpessoal e também das neurociências, uma espécie de ciência da oração, mas também de psicologia da oração. Uma psicologia da oração que é extraordinária. Jung, no século XIX, já havia estabelecido em uma das suas obras que os seus pacientes religiosos e que tinham uma religiosidade saudável, que oravam, etc., respondia melhor ao tratamento psicológico e psiquiátrico, quando incidiam em processos de depressão ou conflito, saiu mais rápido, respondiam melhor, portanto, à terapia, à psicoterapia. E quando passavam por algum trauma, por alguma situação difícil, conseguiam reagir melhor, além do que incidiam em menor número a quadros de transtornos de natureza emocional mais graves. Essa observação de Jung não é isolada. Outros estudiosos atuais e as pesquisas acadêmicas assim apontam a experiência religiosa, quando de maneira saudável e não fanática, os benefícios que traz à saúde. A neuroanatomia funcional, especialmente a fotografia com emissão de fótons, né, a tomografia com emissão de fótons e com emissão de pósitrons, aqueles aparelhos que colocam, né, na cabeça do indivíduo e a partir daquilo que ele está pensando,
ou que ele está falando, ou que ele está escrevendo, ou que ele está fazendo, áreas do cérebro são acionadas e o computador, os aparelhos conseguem sinalizar, conseguem detectar que área é que está sendo acionada, detectada, que área é que está funcionando realmente, que está se manifestando e assim por diante. E esses estudiosos perceberam coisas importantíssimas. O ato de orar gera alterações cerebrais e na bioquímica do cérebro e do corpo de maneira impressionante e interessante. Tudo começou, inclusive, na década de 60 e 70, com o Dr. Michael Persinger, que fazendo experiências dessa ordem, detectou quando ele pediu para o paciente falar algumas coisas, e quando o paciente falava Deus, luz, Jeová, Alá, ressurreição, reencarnação, Buda, Maomé, Cristo e assim por diante, determinadas áreas do cérebro eram ativadas. A área da glândula pineal, do centro cerebral, portanto, produzia fótons, portanto partículas de luz, literalmente iluminava-se diante do aparelho ali especializado, o que confirma de alguma forma a tese de André Luiz da década de 40, quando o espírito André Luiz psicografou por Chico Xavier a obra Missionários da Luz, e no seu capítulo da epífise, se não me falha a memória, capítulo 2, a epífise, ele vai esclarecer sobre a epífise ou pineal, glândula do cérebro, que na época de André Luiz, que escreveu isso, não tinha nenhuma importância, não tinha uma pesquisa, não tinha um artigo, uma produção científica que apontasse a glândula pineal como tendo funções importantes, a não ser uma ou outra característica muito simples. E nesse artigo, ou melhor, nesse texto de André Luiz vai escrever dizendo que, apesar de velar a sexualidade da criança, de trabalhar os fenômenos sexuais do ser infantil, vai perdendo a função de veladora do sexo na puberdade e na vida adulta e passa a ser glândula da vida mental, região do cérebro, por excelência, que funciona no contato do espírito com o mundo espiritual, com a realidade espiritual, etc. Mas esse é só um parêntese para a gente entender que, do ponto de vista do que André Luiz falou, era essa área que era mais acionada quando o indivíduo estaria se comunicando psiquicamente com o mundo invisível e assim por diante. Michael Persinger havia notado isso, a área da glândula pineal, sem conhecer nada desse texto de André Luiz, desse conteúdo de André Luiz, investigou profundamente e depois dividiu a sua experiência com Vilayanu Ramachandran, psicólogo indiano, neuropsiquiatra, aliás, e que é autor de uma teoria da célula espelho, teoria inclusive que trata autismo, e Vilayanu Ramachandran fez experiências notáveis e que mais tarde dividiu também com Dana Zohar, que era física, professora de física de Oxford, e mais tarde se tornou psicóloga também, se graduou em psicologia, estudou a área, e eles deram a essa área ponto de Deus, o nome, ou ponto de luz. Não que Deus exista para eles, mas era um ponto da religiosidade, era uma dimensão que talvez era o substrato biológico, a dimensão biológica, a base biológica, física, da experiência religiosa, como áreas do cérebro que são ativadas na hora que você ouve música, por exemplo, ou que você faz um cálculo matemático. Essa área seria a área da experiência religiosa e da inteligência espiritual, nas palavras de Dana Zohar. A verdade é que as neurociências dali então avançaram muito e houve muitas outras pesquisas, mas muitas outras pesquisas a respeito da oração, das práticas religiosas, das práticas espirituais. Essa neuroanatomia funcional foi usada exaustivamente ao longo dos anos para detectar as áreas, a pessoa meditando, a pessoa orando, e chegou-se hoje a inúmeras conclusões admiráveis, como por exemplo, que o indivíduo que está orando ou meditando, ou falando, lendo alguma coisa espiritual, ou verbalizando alguma coisa espiritual, ou pensando em algo espiritual. Há muitas ali colocações interessantíssimas, há muitos efeitos na sua saúde, no seu corpo, no seu psiquismo. Por exemplo, dizem os neurocientistas que o hábito constante de orar foca melhor a atenção do sujeito no momento presente, dá aquela atenção plena, aquilo que é chamado hoje de mindfulness, né? A atenção plena no momento presente, o que é muito importante. E que produz, portanto, melhor foco com as coisas, melhor concentração, melhor memória,
Claro, porque o indivíduo que vive, por exemplo, distraído, disperso, com várias coisas ao mesmo tempo, tá falando com você e tá no celular, tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra ao mesmo tempo, tende a esquecer mais, tende a ter lapsos de memória mais e tende a desgastar o psiquismo, sujeito a um risco maior de depressão, e a depressão também, por tirar a motivação do indivíduo, por tirar o interesse do indivíduo nas coisas, também perturba e prejudica a capacidade dele de concentrar e de reter as informações, portanto, de guardar na memória as experiências. Por isso, no caso da atenção, do melhor foco e gerando, portanto, uma melhor memória, isso tudo ajuda na experiência, portanto, da oração. Mas não apenas isso, da motivação, gera uma sensação de melhor apreciação das coisas. O indivíduo começa a apreciar as coisas de maneira melhor, começa a apreciar as coisas com sentido maior e não de maneira automática, impessoal, né, de uma maneira assim, maquinal, mas de uma maneira mais assim, plena, começa a apreciar o sabor das coisas, o gosto das coisas, e por isso, ao valorizar as coisas, porque aprecia também os sentimentos que são desencadeados no momento da oração, ao apreciar as coisas de uma maneira melhor, porque ao orar o indivíduo também está refletindo sobre si, refletindo sobre a sua vida, ao verbalizar alguma coisa ele está em reflexão, ao fazer isso ele também gera alguns benefícios, como por exemplo, uma melhor gratidão. Ao apreciar as coisas, ele tende a ser mais grato com as coisas que acontecem, ou seja, a prestar atenção nos valores positivos que estão ao seu redor, nas coisas que realmente têm valor e merecem um valor para ele, e que ele às vezes não dá importância, né? E esse exercício de gratidão, esse exercício de reconhecimento, dá a ele melhores fatores psíquicos e de saúde, como por exemplo, melhora o sono, isso tudo pesquisa, melhora o sono, melhora os seus relacionamentos, melhores níveis de estresse, menos taxa de cortisol no corpo e por isso também melhores condições biológicas, porque, por exemplo, muita gente que quer emagrecer e não consegue é por causa da alta taxa de cortisol, porque o cortisol no corpo, além de liberar insulina, também ao cair na corrente sanguínea se transforma em glicose, então você veja quantos prejuízos existem aí em torno dessa questão de não orar e quantos benefícios há na oração aí nessas melhoras significativas, menores índices de ansiedade, menores índices de depressão e, portanto, eu posso falar que se tem menos estresse, se tem menos tensão, também tem melhores níveis aí e menor risco de infarto, de AVC e de algum processo de demenciação, como é o caso de Alzheimer. Tudo isso afirmado por neurocientistas e por especialistas da área. Especialistas célebres que, independente se existe um poder espiritual, independente se existem espíritos que ajudam a criatura, independente se existe Deus, porque eles não entram nesse mérito, ainda assim, eles reconhecem que há benefícios que a criatura desfruta no ato e no hábito de orar, o que é excepcional. Mas se há benefícios para essa psicologia da oração, se há benefícios para eu orar dessa forma, se há benefícios que eu posso retirar nessa ciência da oração, nessa psicologia da oração, se há tantos benefícios que eu posso desfrutar, que pode gerar para mim em forma de bem-estar, de qualidade de vida e de saúde, sem os aspectos espirituais, a doutrina espírita agrega ainda mais aquilo que a ciência ignora, como diz Allan Kardec. Porque enquanto a ciência fica nos efeitos, o espiritismo remonta às causas. O espiritismo vai complementar toda essa psicologia da oração, aliás, melhor dizendo, vai colocar uma psicologia da oração perfeitamente congregada, sintonizada e identificada com essa ciência que eu mencionei aqui, mas com o elemento espiritual e com os aspectos espirituais que, de um lado, foram rejeitados pela tese materialista e, de outro lado, foram ignorados, desconhecidos ao longo dos tempos pelos sistemas religiosos dogmáticos e tradicionais. Enquanto a teologia discute sobre a onisciência de Deus e a utilidade da prece, o Espiritismo resolve essa questão antiga da teologia, quando vai dizer que Deus sabe mesmo, Deus sabe de tudo, Deus sabe o que eu preciso.
Deus sabe das minhas necessidades, mas a oração não é para dizer nada para Deus. A oração não é para verbalizar a Deus ou para informar alguma coisa para Deus que ele não saiba. A oração não serve para isso. E isso foi muito mal compreendido na história das religiões. A oração não serve para eu declamar para Deus, nem elogios para Ele, nem dizer coisas que afinal Ele já sabe. A oração não serve para isso. Quando eu me dirijo a Deus pedindo alguma coisa, não é para Deus ficar informado de algo que Ele desconhece, mas sim por uma série de situações, de uma série de mecanismos que eu preciso aqui explicar. Primeiro, quando eu me dirijo a Deus, eu me abro. E ao eu me abrir psíquica, emocional e espiritualmente, eu me coloco em melhor condição de ser ajudado. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando eu verbalizo no pedido da oração as minhas necessidades, quando é o caso de uma oração para pedir, porque nem toda oração precisa pedir alguma coisa, mas quando eu verbalizo na oração um pedido, eu estou também tendo a humildade de reconhecer. Estou me colocando, portanto, numa atitude de visualizar as coisas de baixo para cima e não orgulhosamente de cima para baixo. E essa atitude psicológica também me favorece, não apenas em ter humildade, mas também no meu autoconhecimento, porque quando eu for falando isso, imagine, por exemplo, numa terapia em que o indivíduo, muitas vezes, quantas vezes a gente ouve isso, eu na minha prática profissional, mas também a gente ouve isso, por exemplo, em teorias psicológicas, em autores que versam sobre o assunto, o indivíduo verbalizando, o indivíduo explicando e dizendo que, até autores clássicos da psicanálise, né, não, que a terapia, você está dialogando com alguém que está lhe escutando, está verbalizando, no mínimo, e eu estou aqui tirando todos os outros benefícios da terapia, a intervenção de um profissional técnico, etc. Mas no mínimo, você está diante de uma pessoa que ela está ouvindo você e você, ao verbalizar as coisas, ao exteriorizar algumas coisas, você também está organizando o que você sente, o que você pensa, colocar para fora. É algo semelhante ao que acontece quando você pega, por exemplo, um lápis e escreve, quando você bota a ideia para fora, diz as neurociências, você organiza melhor as ideias e aquilo tem um efeito muito interessante, principalmente se for escrito, viu? As neurociências têm dito que escrever alguma coisa que você está sentindo tem um efeito muito melhor do que você digitar no computador ou no celular, porque o processo, do ponto de vista neuronal, neurológico, neurobiológico, é diferente. Então tem essas características, né? Tem essas configurações, mas não apenas isso. Eu vou ilustrar com um exemplo. Imagine uma pessoa dependente química de droga, que precisa de ajuda, aí você vai para ela e diz assim, eu tô querendo lhe ajudar, eu sei que você tá precisando, etc. E aí ela diz assim, quem foi que lhe pediu ajuda? Quem foi que lhe disse que eu preciso de ajuda? Quem lhe disse que eu estou necessitado de algum auxílio? Quem falou a você que eu preciso de qualquer intercessão? Dá para ajudar uma pessoa que diz isso? Que diz, quem te chamou aqui? Eu não preciso de ajuda, eu não preciso da sua ajuda. Não dá. Então, quando o sujeito ora, é como se ele tivesse pedindo ajuda, ou seja, ele estivesse aberto psiquicamente. Agora, veja alguém que, por exemplo, vai pedir ajuda, eu estou dependente químico, etc., eu estou com dificuldade de sair das drogas, olha como é diferente. E o tratamento, às vezes, é totalmente diferente, né? A terapia, né? Então, a prece tem esses requisitos. Eu me abro para melhor receber ajuda, mas para também me conhecer, para melhor me entender, para refletir sobre mim mesmo, para me conectar comigo, para me tornar mais humilde. A prece é um ato de humildade. Allan Kardec chega a dizer, em uma das obras, que o indivíduo que é muito orgulhoso, ele não aceita a ideia de um poder maior do que ele, ao qual ele deve se submeter. Então, isso impede ele de uma atitude oracional, não estou dizendo nem orar, mas uma atitude oracional de humildade. O propósito da prece, portanto, passa por essas questões, mas a prece também é um remédio. A prece também é um alimento. Quem lê as obras de Filomeno de Miranda, de André Luiz e assim por diante, vai ver ali a prece sendo usada como remédio. A prece é um alimento.
você se alimenta com prece. Da mesma forma que você alimenta o corpo, você alimenta a alma. A alma precisa de nutrientes. E os nutrientes são adquiridos através de reflexão, através de pensamentos positivos, né, de higiene mental, de meditação, de leitura edificante e de oração. Que na verdade isso tudo é uma coisa só, é uma elevação. A prece é elevar o pensamento. Se eu leio algo positivo e eu elevo o pensamento, eu também estou orando. A prece, portanto, passa por isso. É um remédio, é uma higiene para a alma. E aqui eu coloco uma coisa importante. O banho não resolve o problema da higiene. Assim como a comida não resolve o problema da fome. Mas ninguém deixa de usá-los. O que eu quero dizer é que já pensou se você chegar e dizer assim, não vou tomar banho mais não, afinal eu tomei banho hoje de manhã e já tô cheirando mal, já tô precisando de outro banho. Eu não vou comer mais não porque eu comi hoje no café da manhã e já tô com fome de novo. Aí, se a gente for estender, eu não vou ler não, porque eu vou ler agora e depois eu vou esquecer. Já pensou? Se a gente levasse isso à risca, é a mesma coisa da oração. A oração não resolve o problema da higiene da alma, que precisa de outros mecanismos, mas ajuda bastante. Especialmente quando a alma ainda não está totalmente purificada, a oração vai ajustando, vai imunizando, né, vai defendendo. A oração é como a máscara que a gente está usando e o álcool gel. Não purifica e não nos imuniza do vírus, mas ajuda bastante. Não nos impede de nos contaminar totalmente, mas ajuda bastante. Então, a prece tem esses elementos, né? Mas a prece também, amigos, e é importante a gente aqui refletir sobre isso, a prece é o mecanismo que eu tenho à minha disposição mais fácil, disponível o tempo todo, full time, 24 horas, online. A prece é esse recurso que eu tenho para acessar a vida espiritual, o mundo dos espíritos. O mundo espiritual, o mundo invisível, o mundo fora da carne, o mundo além da matéria física, da matéria orgânica, biológica. A alma sai da carne. Psiquicamente, a alma, quando ora, eleva-se além da carne, do corpo de carne. O espírito sai, e quando eu falo de sai, não é sai no sentido de emancipar, de desdobrar, não. É sai psiquicamente, ele se eleva. Essa é a finalidade da oração. E aciona a centelha divina que está dentro de mim. O espírito que eu sou. O espírito não mergulha na carne? Ele não se veste da roupa do corpo? Então, o espírito sai um pouco desses vínculos biológicos na prece. Mas, ao mesmo tempo, aciona ele. O elemento interior que eu tenho, o elemento mais profundo que eu tenho, que é a centelha divina que eu tenho, o espírito que eu sou. Então, a prece, ao mesmo tempo que nos transcende, nos joga para além de nós, para além do nosso ego, nos impulsiona para além de nós mesmos, nos transcende, nos leva para fora de nós, isso é, para o mundo espiritual, para o mundo invisível, ao mesmo tempo é imanente, ao mesmo tempo que é transcendente, ao mesmo tempo é imanente, faz a gente mergulhar para o mais profundo de nós. Por quê? Porque quando eu penetro na vida espiritual, quando eu acesso a vida espiritual, e eu estou falando aqui dos planos também superiores, eu estou automaticamente acessando o meu lado mais nobre espiritualmente. E quando eu faço o contrário, quando eu mergulho espiritualmente para dentro de mim, eu acesso automaticamente a vida espiritual, psiquicamente, telepaticamente, ao mesmo tempo. É imanente e transcendente. Por isso que o reino dos céus, como dizia Jesus, está dentro, mas também está fora. Não é desse mundo, mas está dentro de vós. Ou seja, está dentro e ao mesmo tempo está em outro mundo. São as duas coisas. As duas coisas. À medida que eu espiritualizo-me por dentro, eu também acesso mais a vida espiritual por fora. E assim sucessivamente. E assim por diante. Então, nós temos, portanto, na doutrina espírita essa explicação formidável, como a doutrina espírita nos enriquece de explicações maravilhosas sobre a prece. Como a doutrina espírita nos dá clareza sobre isso. O Espírito Emmanuel, examinando a mensagem do Evangelho Pede e Obtereis, ele vai dizer, muita gente não entendeu essa proposta de Jesus, pede e obtereis. Mas convém observar que toda mentalização é um pedido. Portanto, toda prece também é um pedido. E toda prece é uma mentalização. E ele diz, o verme que rasteja no solo está pedindo psiquicamente melhores condições de se movimentar. A ave que quebra a concha de casca de ovo que a continha para voar está pedindo à natureza
melhores manifestações de voo. E a semente que cai no solo e que quebra a sua estrutura para crescer em forma de árvore está pedindo ao universo maior amplitude para colaborar com o cosmo e com o seu entorno. Tudo na vida é mentalização e toda mentalização é um pedido. Pede e obtereis. Acontece que automaticamente a gente tende a ter um estado psíquico de vibração offline, automático, que a gente está mentalizando um monte de coisa, graças ao nosso nível de consciência. E a gente mentaliza e vibra naquela faixa. Vibra naquela faixa. E a depender da nossa bagagem espiritual, daquilo que a gente traz, do nosso histórico reencarnatório, a gente tem uma atmosfera psíquica, diz Emmanuel, que vibra em um nível. Por isso é tão difícil de mudar de pensamento, por isso a gente se pega pensando de maneira negativa, porque ainda é aquela atmosfera que nos envolve e a gente ainda não mudou a atmosfera, a gente até consegue mudar os pensamentos, mas não mudou o hábito. E por isso ainda a gente é envolvido por essa atmosfera psíquica. A prece é uma espécie de ajuste dessa mentalização automática, inconsciente, que está acontecendo conosco. É por isso que muita gente diz assim, eu não sei porque eu estava passando mal de ansiedade, eu nem estava ansioso, só que não estava tendo consciência disso. Porque muita coisa acontece conosco de maneira offline, de maneira inconsciente. A prece é uma correção dessa mentalização, dessa irradiação que eu estou tendo. Eu vibro em uma faixa, às vezes uma faixa negativa, por conta do meu histórico, por conta de toda a bagagem que eu trago, que eu não consegui ainda sublimar totalmente. A prece é uma correção nessa emissão. É uma correção nessa irradiação. A prece, como diz o Espírito Emmanuel, é um ajuste do meu desejo ou uma educação do meu desejo. Eu estou educando o meu desejo à medida que eu oro. Porque eu mentalizo um monte de coisa, como diz Emmanuel. Toda mentalização é um pedido. Então toda vez que eu mentalizo alguma coisa, eu estou pedindo alguma coisa. A prece é a educação desse pedido. É a educação dessa mentalização. E ao mesmo tempo é a otimização dos potenciais mais nobres que eu tenho. Explico. Quando você lê as obras de André Luiz, você vai lembrar que muitas vezes chega um momento em que os mentores sugerem que todos se concentrem porque vão fazer uma oração em conjunto. Alguém vai orar e todos acompanham mentalmente. E depois da prece, é muito comum na obra de André Luiz, você vai ver isso a miúde, depois da prece, André Luiz descreve o estado da atmosfera, do ambiente e também de cada pessoa. E é muito comum, várias vezes, André Luiz diz assim, notei que fulano de tal, o mentor dos trabalhos, irradiava uma luz intensa. E quando eu fui olhando ao redor, todos estavam com uma luz, cada um no seu raio de ação, no seu tamanho. O mentor dos trabalhos, que era um espírito mais evoluído, irradiava mais. Mas fulano, nosso colega, irradiava também dentro da sua condição. O outro, que já estava mais apegado à carne, irradiava uma luz mais pálida, mais modesta. E eu, André Luiz, e Hilário, e Silas, e não sei quem, irradiava também uma luz. Cada um, todos na oração, ficavam como lâmpadas. Mas cada um era uma lâmpada mais forte ou mais fraca. E qual era a diferença disso? Os potenciais evolutivos, as conquistas que cada um já conseguiu. Então, o espírito que conseguiu não sei quantas conquistas e que já é um espírito mais amadurecido, mais nobre, quando ora, o raio de ação dele é um holofote maior. Aquele espírito mais atrasado, aquele espírito mais imaturo, quando ora, ele também faz luz, mas o raio de ação dele é menor porque ele otimiza os recursos espirituais que ele tem. Ele otimiza o lado bom dele. Os potenciais mais nobres dele, ele otimiza na oração. A oração faz otimizar o lado luz dele. Essa é a ideia. Não resolve o problema da higiene espiritual. Por quê? Porque daqui a 5 minutos ele pode baixar a vibração, se contaminar, ficar numa situação bem densa. Não resolve. Mas o hábito, a oração também é um hábito, o hábito de orar vai ajudar muito a ir sedimentando uma atmosfera espiritual diferente e, o que é mais importante, embora não purifique de maneira permanente o espírito, ajuda o espírito mais tarde a purificar-se por si mesmo. A purificar-se por si mesmo. Essa é a psicologia da oração, descrita na mensagem de Joana de Ângeles, que nos serve de tema, quando ela vai dizer que a verdadeira psicologia da oração para nós são os sentimentos superiores que são desencadeados numa prece sincera, numa oração sincera. Para concluir,
Vamos aqui citar alguns casos das obras mediúnicas para ilustrar. Um deles está em uma das obras, se não me engano, de André Luiz, quando uma pessoa começa a passar mal, os espíritos tentam ajudar. Tem uma senhora muito modesta, muito simples, que não tem cultura acadêmica, que é um tanto analfabeta, que é um tanto iletrada, é ignorante mesmo. Essa mulher se aproxima e os espíritos começam a inspirá-la e ela começa a orar. A orar, ela oferece as condições psíquicas favoráveis. Aí André Luiz e a equipe espiritual aciona ela e o benfeitor dos trabalhos aciona de tal forma que penetra no psiquismo dela. E sabe o que ele faz? Ele aciona uma memória anterior que estava arquivado nela. Memória essa de uma outra encarnação, na qual ela foi enfermeira. E aí ela tem uma intuição, sem saber porquê, pega, dá os primeiros socorros e salva o paciente. Porque acionou dentro dela determinada área ali que ela tinha guardada, mas que na atual encarnação não tinha, porque era simples, era uma pessoa sem cultura acadêmica, sem formação, não aparecia, mas que estava guardado dentro dela, naquele momento foi acionado. Interessante isso. Numa obra de Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão, uma situação trágica aconteceu com a família. Saem brigando, que nem gato e cachorro, discutindo, etc. Entram num carro, numa espécie de caminhonete, e aí vão dirigindo e bate boca, marido, mulher e filho, etc. Aquela algazarra. E Filomeno de Miranda diz que vai acompanhando e entra e vê a atmosfera espiritual e as presenças espirituais negativas de alguns obsessores que eram inimigos daquele grupo familiar. E esses espíritos começaram a gritar, a fazer verdadeira balbúrdia e azucrinou tanto, gritava inclusive no ouvido do motorista, que não era médium, ostensivo, que não ouvia nada, mas que começou a ficar disperso, e aquela discussão, e os espíritos inflamando que as pessoas discutam. Resultado, aconteceu um acidente. Filomeno de Miranda e a equipe de Bezerra de Menezes tentando evitar, mas não conseguiu. E o acidente ocorreu, uma das pessoas inclusive estava ali dentro daquela caminhonete familiar, era um dos membros da família, né? Era uma jovem grávida que desencarnou. Todos desencarnaram num acidente trágico, os obsessores gargalhavam, riam, né? Festejavam de vitória, né? Porque interromperam a vida física, a encarnação deles, né? Como inimigos cruéis. E aí Filomeno de Miranda tem uma conversa com o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra diz mais ou menos assim para ele. Se não me falha a memória, tá? Não sei se eu estou sendo tão fiel assim ao texto, mas o conteúdo é fiel. Mais ou menos assim. Se eles pelo menos tivessem orado antes de sair de casa, se um membro da família, o motorista do carro, tivesse orado antes de sair de casa, o resultado certamente seria totalmente diferente. O resultado certamente seria outro. A gente teria recursos de ajudar eles. Mas não conseguimos impedir o drama, a tragédia, por causa da situação aí dificílima que eles próprios escolheram passar. Então, vejamos que coisa, que situação. Em uma outra obra, Sexo e Obsessão, de Filomeno de Miranda, a gente vai observar o padre Mauro, que era um sujeito que estava com problemas na área sexual, ele inclusive tinha impulsos de pedofilia, e tendências a abusar de crianças, né? Cultivava pornografia infantil e era asselvajado por uma entidade que era uma amante sua do passado, ligado a uma região dolorosa do mundo espiritual inferior, ligado a práticas sexuais hediondas. Esse sujeito, que era um padre de uma escola, era um sacerdote de uma escola, que era verdadeiramente obsidiado por esse espírito, que queria levá-lo ao fim, à ruína total, e que Filomeno de Miranda, inclusive, descreve o espírito com um chicote dando chicotadas, e o chicote fazia com que ressoasse nele, que tivesse uma ressonância nele em forma de labareda de desejo, o impulso de um desejo cada vez mais ardente. Ele se jogou no chão e chorava, abraçou as mãos e chorava, orando de maneira tão sentida, embora a mente cheia de transtorno, a mente não serena, né? E Joana de Ângeles, na mensagem que nos serve de tema, diz: asserena-te, porque quanto mais asserenar-te, quanto mais conseguires asserenar-te, no momento da oração, sua mente vai estar mais tranquila para receber as mensagens e as bênçãos
o auxílio da oração. Mas mesmo naquela condição tumultuada, a mente tumultuada, inquieta, ainda assim, o Padre Mauro fez uma oração sem tanta força, mas a oração foi atendida. A própria mãe recebeu a oração, pediu ajuda a Bezerra de Menezes, que foi com a sua equipe, incluindo Filomeno de Miranda, e aí tentou ajudá-lo de toda sorte. Ele chega na escola, inclusive se tranca com uma criança. Depois da aula de catequese, todas as crianças foram, fica só ele e a criança. E naquele momento ele tenta abusar da criança, naquele momento, naquela situação dolorosa. E pela oração que ele fez pela manhã, a mãe dele ali, os benfeitores espirituais ali, e ele na iminência de violentar uma criança, olha só que coisa. Pela oração e pro bem dele, os espíritos então geraram um escândalo. Quantas vezes um escândalo, ou até uma situação ruim, nos faz um grande bem? O que aconteceu? Os espíritos então influenciaram a diretora do colégio que estava no estacionamento. A diretora estava indo embora, parou, deu a meia volta, voltou, disse, poxa, eu acho que eu esqueci alguma coisa, voltou. E aí pegou a chave, foi abrindo as salas da escola, e quando chegou na sala, no dia que ele abriu, estava quase cometendo o ato de violentar sexualmente a criança. Foi aquele susto, aquela coisa. E a mãe então agradece, porque o filho ali não ia se comprometer espiritualmente violentando aquela criança. Quer dizer, para os espíritos, aquele escândalo, aquele mal-estar, foi um grande bem para ele, porque livrou ele de um problema. Né? Ele foi afastado da escola, né? Sofreu toda aí a retaliação, o afastamento, etc. Que era também uma experiência para fazer ele refletir, cair nele mesmo, né? Graças à oração. Então nós temos, por exemplo, vários exemplos. Na obra Ação e Reação a gente vê uma família desorganizada e uma menina de 12, 13 anos orando. E a oração dela é tão forte. Uma família toda desorganizada, a mãe desencarnada dos meninos, porque o pai havia casado com uma segunda esposa, a mãe presente também, revoltada, obsidiando a atual esposa, aquela confusão em casa, uma tragédia que matou um dos filhos, uma situação realmente dolorosa, um conflito. E a menina ora de uma maneira tão sentida que a oração bate no nosso lar e é recebida pessoalmente por um ministro de nosso lar, um espírito evoluído. E esse ministro analisa o pedido da menina e resolve atender. Toda a obra é o atendimento à prece de uma menina de 12 e 13 anos, que orou de maneira sincera. Se uma menina de 12 e 13 anos ora de maneira sincera e a sua oração é escutada por um ministro de uma cidade espiritual, porque você acha que a nossa oração, quando a gente está empenhado no bem, quando a gente está agindo no bem, quando a gente está sincero legitimamente na nossa melhoramento moral, na nossa transformação moral, por que nós não seremos atendidos? Por que a gente não vai ser auxiliado? É claro que seremos auxiliados. Então, nós temos, portanto, esses exemplos maravilhosos que ilustram muito bem a psicologia da oração. E para concluir, eu me lembro de Abbe Pierre, que dizia mais ou menos assim, esse grande herói das comunidades de Emaús, esse homem que foi um dos grandes heróis do século XX, que ergueu comunidades para as vítimas da Segunda Guerra Mundial, que salvou inúmeras vidas, que foi um verdadeiro apóstolo da caridade, sacerdote católico francês, e ele, certa vez, ele disse, quando eu estava cheio de problemas, quando a situação estava muito difícil, estava muito complicada, eu me recordo que orava a Deus de maneira compungida e tinha a certeza, mas a certeza que o socorro ia chegar atrasado, que o socorro ia chegar 5 minutos depois do problema. E quando tudo passava, eu chegava à conclusão que o socorro sempre chegava 5 minutos antes. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Um abraço ao Centro Espírita Estrela da Seara, na pessoa do nosso amigo Alain Moreira, em nome de quem eu também abraço e saúdo todas as pessoas do Centro Espírita Estrela da Seara e todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado, muita paz e até a próxima.